Eu inseri aula para vocês das atividades síncronas no Moodle. Está lá desde a primeira aula do dia 18 até a aula do dia 25 de junho. Então, as aulas de junho das atividades síncronas estão lá, só que a última aula do dia 25, se eu não me engano, sim, do dia 25 de junho, que seria a última, eu acho que ela deu um problema na gravação do Ocan, que é o software que eu utilizo para a gravação das atividades síncronas. Ela deu um problema na primeira parte. Ele gravou na primeira parte, a segunda parte ele deve ter dado... A primeira parte ele deve ter dado problema na gravação. Ele interrompeu a gravação e deu bug. Então, talvez a primeira parte não dê para recuperar. É os problemas que dá da gravação. Então, a primeira parte dele, da gravação, talvez dê problema. E na recuperação, o arquivo ele deu problema, então ele vai ficar meio truncado. Então, não dá para recuperar, ou talvez não dê para recuperar, então ele fique ruim. Os outros arquivos daí dessas aulas eu vou colocando. O da última aula também, que é do dia 5, eu vou colocar do dia 5, não, do dia 2, né? Deixa eu verificar aqui, do dia 2, da sexta-feira passada, eu vou colocar também. Vou inserir também no Moodle, da atividade síncrona da última sexta-feira. Desse daqui também, à medida que eu for gravando, vou colocando no Moodle lá. E da última sexta-feira também, eu vou inserir lá, né? Do dia 2. Que foi do início desse mês também, né? Eu vou colocar lá. Então, já estão lá do mês de junho, né? E da segunda parte também, do dia 25, também vai se encontrar lá, né? Só da primeira parte daí que deu esse probleminha aí. Então, talvez não dê para recuperar, então deva ser gravado outra vez, e da segunda aula, que é das 11h10, deve estar lá daí. Então, da primeira parte daí do dia 25, das 9h10 daí, que talvez não dê para recuperar. Então, tem esses problemas daí dessas atividades síncronas que são gravadas daí ao vivo, né? Então, ocorrem esses probleminhas aí que deram. Continuando das últimas aulas lá, só observando bem, eu estava falando sobre os arquivos que vocês têm que entregar das avaliações. Então, como os softwares que vocês têm são referentes às avaliações, então, softwares são que vocês têm que entregar são proprietários, ou seja, eles funcionam no ISE Design Suite. Então, eles são próprios desse software aqui do EDA Xilinx Design Suite. Esses arquivos que vocês entregam das avaliações aqui, eles funcionam e são para serem abertos no ISE Design Suite. Então, esses arquivos aqui, os que são ponto com a extensão VHD e UCF, e os em linguagem C, você pode abrir em um software para compilação em linguagem C, que são ponto .C, e um software para compilação ou para lidar com arquivos de compilação em linguagem C, só que eles são próprios daí para o microprocessador Microblaze, então eles são o ISE Design Suite, para esse software aqui, de EDA Xilinx ISE Design Suite. Como eles são próprios para o ISE Design Suite, eles são para serem abertos do projeto que vocês vão fazer para o ISE Design Suite. E esse projeto de vocês, ele vai ser feito, ou ele precisa de um diretório de projeto de vocês. E esse diretório de projeto de vocês, ele vai ocupar um diretório com muitos arquivos que ele vai criar automaticamente, o ISE, e vai criar outros subdiretórios com outros arquivos também dentro deles. Então, vocês não têm que me enviar esse diretório, não vão me enviar esse diretório inteiro.
para avaliação. Por isso que eu coloquei aqui, ó, entregar os 6 arquivos aqui para a primeira avaliação e os 3 arquivos só para a segunda avaliação. Então, não me entreguem o diretório do projeto. Nunca. Só os 6 arquivos para a primeira avaliação e os 3 arquivos para a segunda avaliação. Então, esses links aqui, ó, na hora que vocês clicarem aqui para entregar o projeto 1 e o projeto 2, então o projeto 1 e o projeto 2, a hora que vocês clicarem aqui para entregar, no projeto 1 aqui, vocês vão clicar. Opa, aqui para vocês não vai aparecer isso daqui, tá? Vai ser diferente. Vai aparecer a janela aqui para entrega dos arquivos. Aqui para mim aparece isso daqui porque é para avaliação, né? Para vocês vai ser diferente, vai ser uma janela para entrega de arquivo. Aqui apareceu para avaliação, né, do aluno ali. Então, nos links aqui de entrega, aqui, os que vocês têm para o projeto 1 ou para o projeto 2, vão ser os links para vocês entregarem os arquivos. Não vão ser para entregar o diretório do projeto. Nunca, tá? O diretório vai estar cheio de coisa lá, de tranqueirada. Então, ele vai estar cheio de arquivos lá, vão ter mais de 60 arquivos e vão ter mais de 5 diretórios lá, com subdiretórios, com um monte de arquivos dentro deles ali, que vocês não vão precisar para essa disciplina aqui. Porque ele vai gerar um monte de relatório, vai gerar um monte de arquivo de configuração para projeto e outros projetos lá que vocês não vão precisar. É que são arquivos auxiliares, talvez para outros projetos que vocês vão fazer, equipe, para outros sistemas operacionais que vocês podem utilizar, é que às vezes vocês podem utilizar para sistema operacional Linux. Vocês podem utilizar daí para outros sistemas. Então, vocês podem estar fazendo o trabalho ou o projeto com uma equipe que utiliza sistema Linux. Mas vocês não vão estar utilizando, às vezes, com isso, o sistema Linux. Alguém, talvez, aí possa estar utilizando o Linux. Mas eu acho que não é o caso da maioria de vocês. Então, não é preciso. Daí você pode pegar e apagar esses arquivos aí de configuração para sistema Linux. Então, vocês não vão precisar. E isso ele gera também, né? Para quê? Para o caso que alguém venha a utilizar algum dia. Tem relatório também que ele gera em HTML. Vocês não precisam daí da maioria desses relatórios. Então, você pega e apaga. Para o Microblaze, principalmente, ele gera um monte de outros arquivos aqui, um monte de arquivo de help, de ajuda, que é arquivo para configuração do Microblaze em temporizador, para configuração dele de acessório do Microblaze, para periférico em comunicação, por exemplo, o ART, para comunicação serial, para interrupção de um monte de periférico dele. Esses arquivos de ajuda dele, o que vocês vão precisar, eu já coloquei aqui, ó, nesse arquivo teste aqui. Então já está aqui, ó, as funções que vocês vão utilizar para o arquivo de programação dele em linguagem C, que são essas funções aqui. XIO módulo initialize, start, por isso que eu coloquei esse arquivinho aqui, ó. Então ele gera um arquivo em HTML, que é tipo uma página da internet, que explica isso daqui. E é um arquivo que tem diversas páginas em HTML lá de ajuda, que você vai acessando ela em hipertexto, HTML, né, hipertexto da internet. Então, ele gera um monte de páginas de internet, né, em HTML para isso. Ele gera isso automaticamente. Então, tem um monte de arquivo disso daqui também que ele gera automaticamente. Só para o Microblaze, né? Então, tem um monte de arquivo disso em diretório do projeto de vocês, só para o Microblaze. Então, um monte de coisa que ele vai gerar ali.
que vocês não vão precisar. Por quê? Justamente por isso, porque daí eu coloquei já nesse arquivo aqui, ó, que está na parte 6, aqui na aula 6, que está aqui daí. Então, por isso que eu deixei esse arquivo de teste.c, que também vocês não vão precisar entregar, porque ele está aqui para referência, né? Quem quiser saber um pouco mais, que vocês deveriam saber, né? Aí quem quiser pesquisar um pouco mais, está aqui. Então, esse arquivo aqui, que tem as funções que são necessárias para desenvolver esses arquivos aqui, que são as funções em linguagem C para o Microblaze. As outras funções em C são as funções da linguagem C ANSI, são padronizadas para a linguagem C. Quer dizer, são as funções em linguagem C que você utiliza para programar microcontrolador PIC, computador pessoal, né, o computador que a gente utiliza aí em casa, né, os computadores pessoais, computador também de médio porte, servidor. Então, a linguagem C padronizada pela ANSI. Agora, essas funções aqui que estão aqui são só para o Microblaze. Quer dizer, que a Xilinx criou para esse microprocessador aqui deles. Então, eles já estão resumidos aqui, ó, nesse arquivo aqui, teste.c. Então, você não precisa entregar o diretório de projeto de vocês, porque ele já vai ter esse monte de arquivo aí que já vai ser criado para o projeto, que é de auxílio, né? Então, só esses arquivos aqui que tem aqui, que é pedido aqui por causa disso. Porque o ISE aqui, como ele é um Design Suite, ele é um IDE, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado de EDA, Electronic Design Automation. Então, como ele é automation, é automatizado, então ele já vai criar automaticamente aí um monte de coisa, né? Então, ele vai colocar tudo isso daí dentro do projeto de vocês. Aqui, nessa primeira aula aqui, eu explico numa parte, tem uma opção em que ele vai falar. Não, não é. É aqui. Introdução ao EDA Design Suite aqui na configuração. Em que há uma opção que você escolhe aqui. Se você vai armazenar os valores das propriedades do seu projeto. Se você vai armazenar os valores das propriedades do seu projeto, que são os valores padrões ou só os valores que não são os padronizados do seu projeto, né? Então, aqui você já coloca para armazenar só os valores que não são padrões, somente. Só que, mesmo assim, ele vai armazenar um monte de coisas ali. Ele já vai armazenar um monte de arquivos ali. Mesmo assim, ele já armazena um monte de arquivos no diretório do seu projeto. E aqui no início, já é passado o diretório para ser criado do seu projeto. Então, você não vai criar um arquivo para o seu projeto, vai ser um diretório do seu projeto. E, de preferência, também explicado aqui, como ele cria muitos arquivos para o seu projeto, de preferência você escolhe o diretório raiz do pendrive que você tem para o seu projeto, para essa disciplina aqui de lógica reconfigurável, ou se não, o diretório raiz do computador que você vai utilizar.
para disciplina. Então, você pode pegar o diretório raiz do computador que você vai utilizar aí na sua casa, ou o pendrive que você vai utilizar, de preferência também faça o backup, né? Se for na sua equipe, faça, se você estiver fazendo equipe ou em dupla, faça o backup aí com a sua dupla, ou pelo menos um membro da sua equipe. Então, pegue ali o diretório daí do seu projeto e faça o backup do diretório do seu projeto com o membro da sua equipe. E também a mesma coisa, se for fazer o backup do diretório do seu projeto, não precisa fazer do diretório inteiro, só pega dos arquivos principais. Os arquivos principais são aqueles arquivos lá também. O UCF, os arquivos VHD, os arquivos .c e o arquivo do projeto. O arquivo do projeto é o XISE. O XISE, assim, além daqueles arquivos lá, VHD.VHD e o arquivo UCF. Além disso, nessas videoaulas tem outros arquivos aqui também. Depois, na hora que passar para o projeto 2, tem o arquivo do microprocessador também, que eu explico lá na aula 6, qual que dá para gravar também, o diretório daí do microprocessador, de configuração dele. Só um instantinho aqui, deixa eu retornar para o diretório. Aqui o diretório raiz, você pode escolher então no computador o diretório raiz do computador para criar o teu diretório de projeto. Aí no diretório raiz do computador, você pode criar um subdiretório e colocar o nome desse subdiretório de lógica reconfigurável e criar nesse subdiretório de lógica reconfigurável um outro subdiretório e colocar projetos, por exemplo. Ou, se não, criar direto ali e colocar a lógica reconfigurável, que você vai ter um só, daí, né, de preferência. Ou colocar lógica reconfigurável e colocar projetos. Ou colocar lógica reconfigurável e colocar projeto 2000 e Proj 2021, né? Underline 1. É que ele não aceita o subdiretório, o ISE ele não aceita o subdiretório começando com número, né? Acho que o Windows também não aceita com número, né? E também aqui eu explico como é que faz para instalar o ISE Design Suite no Windows 10. Porque o ISE Design Suite, ele parou a revisão dele, é que ele foi feito para o Windows 7, porque ele parou a revisão dele para o Windows 7. Quer dizer, ele já foi feito para o Windows 7, daí eles viram assim que ele não tinha mais bug, né? Quer dizer, ele foi feito, daí eles viram assim, tá bom, ele não apresenta mais problema, né? E isso ele foi para o Windows 7, a versão dele que parou na versão 14.7. Eles viram que não tinha mais problema e ele foi feito para os FPGAs, até a família, acho que Spartan 7, Virtex. Eles viram que os FPGAs não tinham mais problemas, não precisavam mais de revisão. Eles falaram, então ele está jóia já, então vamos finalizar a versão dele, né? E partir para os outros FPGAs mais modernos aí que tem para ele, né? Aqui. Só espera um pouco que eu vou arrumar o microfone aqui. Aí. Partir para as outras versões dele, né? Aí deixaram o ISE nessa versão. Só que o Windows continuou sendo atualizado, né? Passaram para as versões do Windows 8, Windows 10 e agora tem o Windows 11 ainda. E passaram para versões aí principalmente em relação à segurança, para modificação em relação ao Windows 7. Então, tem algumas modificações em relação ao Windows 10, daí para a instalação do ISE.
Então, o ISE não modificou em relação à instalação dele, mas sim o Windows 10 em relação à instalação do ISE. Então, o que modificou foi o Windows 10 em relação ao ISE, não o ISE em relação à sua instalação para o Windows 10. Então, eu explico como é que é a instalação do ISE Design Suite para o Windows 10. Tem uma versão de instalação do ISE Pro, tem uma versão do ISE Pro Windows 10, só que você instala ele como em uma máquina virtual do Linux para o Windows 10 daí. Então ele funciona como se fosse uma máquina virtual no Windows 10. Aí dá para ser instalado assim também. Fora isso, eu vou pegar os arquivos de vocês, à medida que eu for recebendo pelos links, eu vou criando os diretórios para vocês aqui e vou compilando os projetos de vocês e vou verificando como é que eles estão, vou corrigindo. À medida que eu for corrigindo, eu passo a nota de vocês por grupo ou por duplas ou individualmente e vocês vão recebendo ali via Moodle também. É claro, relembrando, recordando outra vez, para vocês observando. Se vocês forem enviar em duplas ou em grupo, vão enviando também com o nome dos membros da equipe ou da dupla, quem for enviando, né? Aí eu vou enviando também as notas daí com o nome das equipes da dupla. Quem me enviou, eu vou enviando a observação daí das correções para quem me enviou ali no Moodle. Mais alguma dúvida aí? Ok, então. Eu agradeço a presença de vocês. Um bom dia, um bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, entre em contato via e-mail ou por via permanência. Daí na quinta-feira, 1h50 às 3h30. Sim, em grupo. Um envia no Moodle. Aí, enviando no Moodle, quem for me enviar, não esqueça de colocar enviar em grupo, não esqueça de colocar o nome dos integrantes do grupo, daí, quem for enviar. Aí eu vou colocar a nota daí, eu vou colocar a nota no Moodle daí, dos integrantes do grupo. Mesmo quem não me enviou, eu coloco a nota daí. Então, quem me enviar daí, não esquece de enviar, de colocar ali na hora do envio, daí no Moodle, nas observações lá, né? Na hora do envio, o nome dos integrantes daí. Então me enviou lá na hora do envio, pega, me enviou, daí eu vejo lá, recebi, daí tem o nome lá dos integrantes daí, na hora do envio.
Ok? Esse é o processo de correção. Depois da correção, eu pego, coloco a nota para todo, coloco as correções eu coloco as correções no Moodle de quem me enviou o projeto. Aí a nota eu coloco para todos os membros do grupo no Moodle, aí de todo mundo, né? Que me enviou. De todo mundo que me enviou, não. De todos os componentes do grupo, né? Aí é claro, do grupo daí, dos componentes do grupo daí, nos nomes daí de quem me enviou, né? O, de quem me enviou o trabalho, né? Mais alguma dúvida? Pois a próxima atividade síncrona, semana que vem eu vou falar para vocês, eu vou pegar os trabalhos, eu pego e crio um diretório para cada equipe, para cada projeto enviado, eu crio um diretório no computador aqui para cada projeto, para cada equipe, eu crio um diretório e copio esses arquivos lá, daí eu gero um projeto outra vez para vocês, compilo, gero o arquivo de configuração do FPGA para esse kit de desenvolvimento, para essa plaquinha, para esse sistema embarcado Nexus 3, rodo ali e vejo se ele está ok. Daí eu testo, tenho já um procedimento de teste aqui, uma giga de teste. Aí eu testo ali, vejo se ele está funcionando tudo ok ali, verifico os procedimentos de teste, daí vejo se está certo, se está errado, vejo que está errado ali, verifico que está, daí eu passo daí os resultados depois para vocês ali pelo Moodle, né? E dou a nota daí. Depois vocês veem o que está de certo, o que está errado, vocês podem corrigir até o dia 1º de setembro, né? Aí vocês veem se vocês querem recuperar a nota ou não, vem a correção daí. Eu passo daí os arquivos daí, falo para vocês ali o que tem, né? Falo o que está de errado, né? De acordo com as correções. Aí vocês veem daí se vocês querem mandar de volta corrigido ou não, né? E é claro, se vocês enviarem até 1 de setembro, né? 1º de setembro. E aí, se vierem de volta, é a mesma coisa. Daí eu chego ali, pego o diretório que já foi criado, coloco outra vez, gero outra vez, faço a mesma coisa, né? Repito os mesmos procedimentos lá, faço o teste, gero o arquivo de configuração do FPGA outra vez, refaço o teste, verifico se está ok outra vez, né? Passo a resposta outra vez, passo a nota e verifico novamente, né? O projeto 2 também é a mesma coisa. Mais dúvidas? Então, um bom final de semana a vocês, então. E até semana que vem. Um bom dia a vocês. Obrigado.